Estende essas mãos para cá, por gentileza. Glória ao Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso, meu Pai. Meu Senhor e meu Deus, ó Pai, a tua filha, a tua serva hoje, meu Deus, ó Pai, vai pregar para a tua igreja aquilo que o Senhor depositou no coração dela, meu Deus. Pai Santo, usa a tua filha, papai, de uma maneira extraordinária, meu Senhor. Papai, vai conduzindo ela com palavras, Senhor, Pai, que o Espírito Santo tem direcionado para que tua igreja venha, papai, venha ser alcançada. Usa grandiosamente ela, meu Deus, ó Pai. Ela em tuas mãos hoje é um vaso, meu Pai. Ela é, meu Senhor, um instrumento para a tua igreja, meu Senhor. Papai, em nome do teu filho Jesus, papai, eu peço que o Senhor, Pai, guarda a tua filha, meu Deus, e dê autoridade, direcionamento para toda a palavra, meu Senhor, vinda de ti. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? O tema da mensagem é o mensageiro do prisioneiro de Cristo Jesus. Abra primeiramente em Salmo 125. Aleluia. Vamos ler o versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje eu irei falar sobre o apóstolo Paulo, ou então falar um pouco sobre ele, né? E a mensagem é dele, o homem que foi prisioneiro de Nero, foi prisioneiro de tantos homens, né? Mas em nenhum momento ele deu ibope para esses homens, mas ele dizia sempre: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Que você saia hoje daqui transformado com essa palavra, amém? Glória a Deus. A gente vai falar um pouco sobre o passado de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Então, desde aqui a gente já vê que Paulo, mesmo que Saulo, né, é o mesmo homem, ele consentia na morte de Estevão. Então, ele não era uma pessoa muito boa. Ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que amavam Jesus. E quando Jesus teve um encontro com ele, o próprio Jesus disse: por que tu me persegues? Né? Então, essa perseguição dele era tão árdua. Ele perseguia com tanta, sabe, com tanto ódio os cristãos, que era nítido. E Atos do Apóstolo 8:3, capítulo 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e o lançavam na prisão. Então Saulo era alguém que colocava os cristãos na prisão. Ele não só odiava, ele não só consentia na morte, mas ele era capaz de entrar na casa dos cristãos e arrastar eles até as prisões, tirar aqueles discípulos da presença do Senhor e colocar numa prisão. E ele pedia sempre, sabe, autorização para isso, e sempre lhe era consentido. Em Atos dos Apóstolos 9, capítulo 9, versículo 3 ao 6, vai falar um pouco sobre a conversão de Paulo, sobre o encontro que ele teve com o Senhor. Amém? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que deve fazer. Sabe, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte:
fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, desde o momento que Paulo, ele teve encontro com o Senhor, ele teve essa mudança de caráter. Você não pode dizer que teve encontro com o Senhor, que teve um encontro com o próprio Jesus, se você não teve essa mudança de caráter. Se você diz que encontrou a Jesus, se você diz que encontrou o amor dele, se você diz sempre que teve um encontro com o Senhor, mas você não mudou, não há nada novo, não há nada transformado, continua mentindo, continua no pecado, continua fazendo coisas que não provém do Senhor, então você não teve um encontro com Deus. Você só sentiu uma emoção lá, de repente, pronto. Não foi um encontro com o Senhor. Porque a partir do momento que a gente tem um encontro com Deus, a gente é nova criatura. Nós já não tem mais prazer no pecado, já não temos mais prazer em fazer coisas que não provém do Senhor. Pelo contrário, a gente passa a ter prazer nas coisas do Senhor. A gente passa a defender o Evangelho e não difamar o Evangelho. Amém, igreja? E as cartas de Paulo, elas sempre relatam a mudança de Paulo, a transformação de Paulo. Em Romanos capítulo 1 diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 1, Romanos. Glória a Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todos os primeiros versículos vão falar ou sobre o chamado de Paulo, sobre a sua identidade ou sobre o favor de Deus, sobre a vontade de Deus sobre a vida de Paulo. Sabe, Paulo tinha tanta autoridade porque ele sabia qual era o seu propósito. Sabe, tem gente que teve um encontro com o Senhor, ou diz ter tido um encontro com o Senhor, mas não tem firmeza. Por quê? Porque o que era para transformar, não transformou. Continua a mesma velha criatura. Toda vez o velho eu tenta ressuscitar. Então, Paulo, ele tinha essa convicção de quem ele era, para que ele foi chamado e pela vontade de quem. Amém? Sabe, e Paulo, em momento nenhum, ele deu privilégio para outra pessoa. Vire para o irmão que está do seu lado e fale assim: irmão, não dê ibope para Satanás. Amém? Ibope é prestígio, reconhecimento. Todas as vezes que algo acontece na nossa vida, a gente fala: foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Você nunca dá liberdade para o Senhor atuar, porque na sua cabeça o Senhor não é capaz de colocar algo ruim na sua vida. O Senhor, Ele nos ensina, Ele nos disciplina a viver algo novo. Amém? Paulo era prisioneiro de Nero, mas em momento nenhum ele deu ibope para Nero. Ele poderia muito bem dizer: eu sou prisioneiro de Nero. Não era pecado. Mas ele disse: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Em Filemão capítulo 1, versículo 1 vai falar sobre isso. Em Efésios capítulo 1, versículo 1 vai falar também sobre isso. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, também ele fala que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Como tem sido a sua vida? Será se você tem dado ibope para Satanás? Será se você tem prestigiado mais ao diabo do que ao próprio Senhor? Em Romanos capítulo 8, 28 diz o seguinte: amém. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em todas as coisas, irmão, o Senhor age.
Sabe, talvez você esteja meio perdido porque você não sabe o seu propósito, não sabe para onde vai, tá que nem Jonas, me leva para qualquer lugar. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito, ele tinha um foco de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre o evangelho de Cristo Jesus. Sabe, quando Paulo ele foi para Roma, ele enfrentou a tempestade, um naufrágio, ele foi até picado por uma cobra. Mas em momento nenhum ele parou, em momento nenhum ele desistiu, em momento nenhum ele abriu mão do seu propósito, do seu chamado, em momento nenhum, porque ele sabia que havia um propósito, porque ele sabia que ele tinha algo a fazer. Será que aquilo que o Senhor colocou na tua mão para você fazer, você tem feito ou você tem fugido da tempestade? Ou você tem fugido porque houve um naufrágio, porque houve o frio, porque houve a fome? Ou você fugiu porque no momento que você estava servindo uma serpente lhe picou? Será que você fugiu? Sabe, porque Paulo enfrentou tudo isso e em nenhum momento ele murmurou. Ele disse, não, Senhor, eu vou parar de servir porque eu estou servindo, mas a cobra acabou de me picar. Então, cuidado. É no momento que a gente está servindo que o Senhor nos testa, irmão. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 11, vai falar um pouco sobre as lutas de Paulo. Eita, irmão, se eu e você passasse pelo menos pela metade. Eita glória. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus patriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas das vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeou o rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui abaixado numa cesta e escapei nas mãos dele. Amém? Então essas são todas as lutas que Paulo enfrentou. Sabe, será que a gente aguentaria passar pelo menos uma tempestade? Por menor que seja, a gente já murmura, a gente já diz que não quer mais, que vai abrir mão, porque não consegue, porque não aguenta. O evangelho é isso. Se alguém lhe diz que o evangelho é flores, pois eu lhe digo que nessas flores há muitos espinhos. Porque o evangelho não é brincadeira. Teve homens que deu a própria vida. O próprio Cristo foi crucificado. E não foi de brincadeira. Porque a Bíblia ela não é um conto inventado. Ela é palavra de Deus. Ela é algo real. Então se você não consegue acreditar e crer que Paulo passou por tudo isso, pois você precisa se converter de novo. Ter reconhecer a Cristo. Amém? Em 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, meu Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aqui, Paulo estava praticamente no corredor da morte. No momento da morte, Paulo ainda enfrentou tempestades. Paulo ainda enfrentou dias ruins. Sabe, a gente até fala assim, não, se eu enfrentar muita coisa, mas pelo menos quando eu estiver bem velhinho, eu quero ter paz e sossego. É o que a gente gosta de falar, né? Mas Paulo não. Paulo, ele enfrentou momentos difíceis. Ele enfrentou abandono, enfrentou privações, mesmo no momento da sua morte. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, vai falar sobre a privação emocional. Procura vir logo ao meu encontro. E na outra versão fala depressa. Sabe, ele falava a Timóteo, porque naquele momento só quem estava com ele era Lucas. A gente, quando enfrenta um momento difícil, a gente não quer ficar só com poucas pessoas ou com pessoas desconhecidas. A gente quer ficar com alguém que a gente ama. E Paulo amava Timóteo, tanto que ele dizia, meu filho amado. Então Paulo, ele tinha esse amor, ele tinha essa intensidade por Timóteo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, vai falar sobre o drama do abandono. Capítulo 4, versículo 10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalonicense. Crescente foi para a Galácia e Tito para Demácia. Então, ele estava sozinho, ele queria alguém ali ao lado dele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, vai falar sobre o drama da traição. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 4, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele enfrentou o abandono. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso lhe seja cobrado. Então, será se você conseguiria enfrentar isso? Mesmo, sabe, você sabendo que você vai morrer, que você vai ser assassinado. Será se você conseguiria enfrentar tudo isso? E teve, sabe, por muitos momentos, Paulo enfrentou essas privações, enfrentou essas dores, enfrentou todos esses momentos difíceis. Então, Paulo, ele é alguém que nos mostra que a vida do cristão não é tão fácil. Que às vezes a gente pensa que vida com Cristo é só glória, 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 glória. Mas não é não, irmão. Também tem as lutas. E depois que você passa por uma luta, você não vai ficar para sempre na glória. Vem outra luta. E depois outra, e depois outra. Porque é assim. A cada dia o Senhor nos aperfeiçoa. Mas eu te incentivo hoje a dar a resposta de Paulo. Seja como Paulo, dê a resposta certa. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Do 7 ao 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia, igreja. Então, ele combateu um bom combate. Lembre-se, irmão, é bom. Não é qualquer combate, é bom. Dê sempre o melhor para o Senhor. E
ele fala também aqueles que amam a sua vinda. Sabe, amar a vinda do Senhor são para poucos. Porque ou você ama, ou você tem um certo medo da vinda do Senhor. Porque ainda não teve encontro com Jesus. Ainda não está firmado na rocha. Então, procure ter um encontro com o Senhor. Ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Timóteo capítulo 4, 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória e para todos sempre. Amém. Então, quando você enfrentar a tempestade, mesmo que as pessoas que você ama não estejam lá por algum motivo, o Senhor, Ele estará do teu lado e Ele permanecerá do teu lado. Amém? Em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Aleluia. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Que tudo que você passe seja para acrescentar no Evangelho de Deus, seja para somar, não seja pedra de tropeço para a vida de outras pessoas. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Vamos parar bem aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo adiante. Sabe, em nenhum momento, quando Paulo teve encontro com o Senhor, ele pensou: não, eu vou ali, né? E vou levar mais umas pessoas para a prisão, só para mim me despedir. Que a gente tem essa mania, né? Não, vou só me despedir do mundo, aí eu volto. Não, quando eu largar tal coisa, eu vou para Cristo. Você nunca vai conseguir, porque a própria palavra dele diz que sem Ele nada podeis fazer. Então venha e seja aperfeiçoado pelo Senhor. Amém? Continuando, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então a gente tem um exemplo a seguir. Temos alguém a nos espelhar. A palavra de Deus está cheia de homens e mulheres que devemos seguir o mesmo exemplo. E essa é a minha palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que palavra poderosa. Amém, meus irmãos? Paulo caiu, perseguidor, e levantou um seguidor. Eita glória. Queria convidar aqui o nosso pastor Elmar. Ele vai estar dando os avisos e as considerações finais. E fique atento aos avisos desta noite, em nome de Jesus.
Saudados somos de Jesus e campeões do bem da luz, os exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, saudados vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? É o pastor tentando cantar, mas, meus amados irmãos, a proposta do Evangelho é seguirmos a Cristo e sabermos que esta batalha, que é seguir Jesus, não é fácil. Tem lutas, tem pelejas, porém, no fim desta caminhada, nós sabemos que o que nos aguarda é uma coroa de glória. Vale a pena, pastor? Vale. Vale a pena morrer por Jesus. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena padecer por Jesus. Porque nenhum sofrimento nesta terra e nenhuma alegria nesta terra há de se comparar ao que Deus tem preparado para mim e para você, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero estar apresentando aqui nosso irmão Janael, juntamente com a sua esposa, irmã Valdineia, e a sua filhinha, que tomaram a decisão por Jesus. Irmã Valdineia, no domingo passado, tomou a decisão por Jesus. Irmão Janael já tinha aceitado Jesus e decidiram estar congregando conosco aqui. Pode subir, por gentileza, queria chamar aqui irmão Janael, a família, né, para estarmos aqui apresentando ao Senhor. Oh, glória! Mais uma família como membro da Igreja de Deus Missionária Sul em Timon. Mais uma família para a gente cuidar, amar e somar no reino de Deus. Eita glória! E com 2 missionárias, né? Glória a Jesus. A igreja recebe esta família como membro da Igreja de Deus, amém? A partir de hoje, está aclamado diante da igreja, os irmãos como membros desta igreja. Quero dizer que esta família é a família de vocês, amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos abençoando os nossos irmãos, né? Ontem, um grupo de irmãos estavam visitando eles, a gente teve lá a foto. Não pude estar, quero trazer uma alegria também positiva aos amados irmãos. Nós demos início ontem ao curso de teologia avançado, eu mais a irmã Marília. Começamos o nosso curso de teologia, estamos aprendendo na escola Baixada Shekinah com o pastor Zéias Pontes. E 3 anos, terminando os 3 anos, já quero partir para o mestrado. Para a glória de Deus. Eu disse logo, pastor, é o meu primeiro dia de aula, mas já estou no desafio do mestrado. E a gente tomamos essa postura, essa decisão, porque precisamos aprender mais do Senhor. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar aqui o povo de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, nós abençoamos esta família em nome do Senhor e declaramos a tua paz, a tua bênção, a tua prosperidade sobre a vida deles, que eles não se desviem nunca da tua presença e não saiam da comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, que eles possam a cada dia aprender a tua palavra e permanecer no caminho. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, sejam. Senhor, no final do culto, os irmãos, dá um abraço forte aí.
dos nossos irmãos nessa família dos Senhor. Os irmãos podem se assentar. Quero também estar aqui passando os demais avisos. Meus amados irmãos, está chegando, estamos em contagem regressiva, só falta um dia, né? Passou sexta, sábado, inicia o nosso evento, a nossa conferência missionária, simpósio de missões. Irmãos, eu estou com tanta expectativa nesses dias, que eu posso dizer para os irmãos que estou mais ansioso com o dia do simpósio do que com a festa do aniversário da igreja. Porque eu sei que este dia Deus vai liberar algo profético para esta igreja. A nossa igreja tem no seu DNA missões. Missões está no nosso DNA. A igreja que não ama missões, e principalmente que carrega nas suas costas o nome de missionária, tem que trocar o nome. Então eu ficarei constrangido se nesse dia da nossa conferência de missões a Igreja de Deus Missionária não se fazer presente. Vou usar aqui as palavras da irmã Mailane, conversando com ela, e ela usou uma expressão interessante, e eu quero guardar ela para mim e passar para a igreja. Eu estou começando a sentir falta da igreja na igreja. Você está entendendo? Sentir falta da igreja na igreja. Nós precisamos ser mais ativos. Então, meus amados irmãos, e aí eu quero dizer, houve uma mudança na nossa conferência. Nós teríamos dois acontecimentos no sábado, que seria a marcha e a abertura à noite. Nós não teremos mais a marcha no sábado à tarde, tá bom? Nós teremos a abertura somente no sábado, a partir das 18h30. E teremos no domingo pela manhã a marcha, com uma bênção especial. A nossa marcha não será só uma marcha. A nossa marcha será um som de trombeta na cidade de Timon, porque a gente conseguiu um trio elétrico. Não foi um carro de som, não. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. A gente conseguiu, foi um trio. Um trio elétrico vai sair da porta da igreja. E nós vamos sair por essas ruas com as bandeiras e declarando para a cidade de Timon todinha ouvir que essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós vamos sair daqui, meu irmão, marchando, declarando que o Senhor Jesus é que reina. A Igreja de Deus Missionária aqui, sua em Timon, com toda a força, entusiasmo, nós vamos fazer um impacto evangelístico de rua, declarando, cantando louvores, orando e profetizando que essa cidade de Satanás não tem mais poder sobre ela, não. Principados e potestades não tem mais, não. Ah, pastor, meu amigo, nós não tem vergonha, não. Nós bota a boca no trombone mesmo e vamos dizer aqui e declarar. Não é só a cidade de Timon, não. É a nação do Brasil, que é do Senhor. O império das trevas não vai tomar de conta da nossa nação, não. E eu quero convidar você para ser crente. Seja crente, meu irmão, para sair nas ruas e se posicionar a favor do reino. É nessa hora que eu quero saber se você é crente, ou se você vai se acovardar e vai se esconder lá dentro da sua casa. Quero saber até onde você tem coragem. Até onde? Que é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Eu quero ver você crente na rua, marchando com a bandeira e declarando: eu sou do Senhor Jesus. Eita glória, eu estou achando que eu vou de baixo, lá no trio. Não vou nem em cima não, eu estou querendo nem embaixo. Eita glória, Jesus. Passa aí o próximo aviso. E no domingo também, à noite. Quem é que vai estar aqui conosco na conferência? Deixa eu olhar aqui as mãos aqui levantadas. E a mãe da irmã Camila não vem, não. Levante a mão, mulher de Deus. Eita, em nome de Jesus. Ainda vai aceitar Jesus ainda na conferência. Eu faço é crer. Você crê não, está profetizado. Domingo, dia 7 de agosto, irmãos, nós teremos o nosso culto de... Irmãos, o culto mais importante do crente na terra, se não for o culto de Santa Ceia, meu irmão. Por quê? Porque o culto de Santa Ceia é um memorial do que vai acontecer no céu. Se você, meu irmão, não dá valor ao culto de Santa Ceia,
Aí, meu irmão, eu posso lhe dizer que você também não está dando valor para aquilo que vai acontecer lá, não. Então, não falte. Culto de Santa Ceia é um culto importante. Todos os cultos são, mas o culto de Santa Ceia tem algo a mais. É o dia que nós renovamos a nossa aliança. E quem vai estar ministrando vai ser o pastor Carlos André. Pastor Carlos André é pastor na Igreja Batista Novo Tempo. Meu irmão, pense num homem de Deus, cheio de unção, poder e autoridade. E ele vai vir trazer uma palavra para ser derramada nas nossas vidas. Amém? Eita, rapaz, essa igreja está só mergulhando de glória em glória, de unção em unção, de fogo em fogo, de poder em poder. Rapaz, vocês vão sair daqui, como diz os irmãos, cuspindo fogo e arrotando labareda. Quarta-feira, meus amados irmãos, no dia 10 de agosto, nós teremos um encontro entre amigas, o fechamento dessa campanha linda, maravilhosa que está sendo entre as mulheres. Irmão, que coisa forte. O irmão Cleuto depois vai estar desenvolvendo aí algo com nós também, os varões, um churrasco aí, forte aí também, em nome de Jesus, não é, irmão Cleuto? Irmão Cleuto ali, nós homens também vamos botar esse negócio para pegar. E as mulheres abriram, irmão, para nós a participação com a pastora Kelmara. A pastora Kelmara, meus irmãos, eu até disse aqui, Oséias Pontes misturado com Marco Feliciano. Pastora Kelmara, uma mulher que tem conhecimento, profundidade na palavra e unção de Deus. Então, você quer mergulhar nas águas profundas? Venha. Perca, não vai ser um dia de quarta-feira. Vai ser dia de... É um dia atípico, é um dia que nós não temos costume de ter culto. Quarta-feira. E eu quero dizer para os irmãos, é um culto aberto. Se você quiser convidar alguém, trazer um amigo, trazer um visitante, trazer alguém, você pode, tá bom? Irmãos, eu quero até estimular nos cultos, irmão, procure sempre trazer alguém. Seja um missionário. Convide um vizinho, convide um amigo, convide um irmão. Faça um convite, irmão, vai ter culto na minha igreja, bora lá assistir o culto. Irmão, a gente não pode ser egoísta, a gente vem para o culto, a gente não faz um convite. Está errado. Você vem para o culto sozinho, não faz um convite. Você vem para o culto, irmão, convide pelo menos alguém. Faça um voto com o Senhor a partir de hoje. Todo culto que eu for para a igreja, eu vou convidar pelo menos alguém. Seja um crente importunador para a salvação de outros. Ah, pastor, não veio, mas uma hora vem. Faça esse desafio para você ver se você não vai começar a ganhar alma para Jesus. Acabou os avisos? Só tem mais um. Eu quero finalizar aqui. Nós temos uma meta, nós paramos de contar. São 50 almas esse ano. A gente vai fazer o censo. Quantas nós já estamos? Acho que nós chegamos, menos em 20. Está faltando 30 ainda para esse semestre. Irmão, está longe. Está faltando 30 ainda, viu? Se cada um ganhar um, nós finaliza aí, até ultrapassa. Não é não, Diácono Abdias? Diácono Abdias vai ganhar pelo menos umas 5. Eita glória. Irmão Robson mais 10. Irmão Ribamar mais 15. Irmão Dulce mais 20. A irmã Letícia 30. E assim vai. Deixa eu ver aqui o último aviso, para a glória de Deus. Irmão Neto também, uns 20. Ganhar os amigos dele tudinho para Jesus. Não é ele que vai te arrastar, não. É tu que tem que arrastar esse povo, rapaz. O irmão Neto estava desgarrado, rapaz. Pronto, a Santa Ceia já passou. Eita glória. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Os jovens dessa igreja estão ativos. Irmãos, cada reunião de jovem é um jovem pregando, né? Então, irmãos, o nosso irmão Lucas vai estar ministrando nossa reunião de jovens com o tema intimidade. Tá certo? Será na segunda-feira, dia 1º de agosto, e tem sido, meu irmão, uma bênção. Quero só dar uma orientação. Se forem usar o tambor, não arrastar. Levanta. Tá bom? Vamos colocar de pé. Porque, irmãos, eu queria passar para os irmãos o seguinte. Isso serve para todos nós. Todos. Diga assim, eu faço parte da família IDM. Essa igreja é nossa igreja.
tá bom? E é o que eu estou colocando aqui para todos no nível geral. Nós, incluindo eu, nós precisamos amar essa casa.